É um momento histórico de verdade para Santa Catarina, porque depois de tantas desgraças, né, tantas catástrofes, principalmente em todo o Vale do Itajaí, o governo de Santa Catarina resolveu enfrentar, não ficar mais esperando a próxima e contabilizar os prejuízos. Então o Estado de Santa Catarina está fazendo o maior investimento da sua história num sistema de proteção civil do povo catarinense, através da Secretaria de Estado da Defesa Civil, em sistemas de monitoramento, de alerta, de softwares que vão permitir produzir alertas instantâneos em tempo real, com acesso a toda a população, e também as grandes obras, como essa aqui de Botuverá. E dentro de todo o estudo, essa é uma das obras emblemáticas, porque ela é a primeira barragem de contenção no Brasil com uso triplo. Essa barragem ela vai, além de proteger, e pelos cálculos dos últimos 50 anos de chuva, eliminar as grandes enchentes nas cidades ajusantes, como Brusque, né? Tantas grandes enchentes, nós nos recordamos da cidade de Brusque. E essa barragem vai proteger justamente contra essas grandes enchentes. Mas, além disso, ela vai nos permitir a garantia de abastecimento de água para toda essa população daqui até Itajaí, né? Água de boa qualidade, e ainda mais ela vai poder produzir energia elétrica e ajudar a custear todo o sistema operacional de proteção civil do povo catarinense. Então é um belo projeto, nós estamos muito animados, né? A comunidade aqui aceitou muito bem, fizemos várias reuniões, tudo feito muito transparente, discutindo, dialogando com as autoridades, com a própria população afetada. E hoje nós teremos oportunidade aqui de ver, através da Fátima, da empresa contratada que fez todo o estudo de impacto ambiental, que trata-se de um empreendimento de baixíssimo impacto ambiental, socioambiental, né, e com um ganho muito grande para toda a população da região do Vale da Bacia do Itajaí-Mirim. Secretário, nós estamos hoje na audiência pública, é uma fase do processo, né? E agora, passando essa fase da audiência pública, quando efetivamente a gente começa essa barragem, até porque é um momento histórico, eu volto a repetir essa palavra histórico, porque isso vai poder, tranquilizar o nosso passado até. Por que eu falo isso? Porque 2008 não sai da lembrança, 2011 não sai da lembrança, 1984 em Brusque, e quantas histórias ao longo dos anos, muitas das pessoas lembrando as histórias, né, dessas tragédias que acometeram a cidade de Brusque, a própria Itajaí, né? Enfim, quando começa essa obra e quando ela termina, já tem um cálculo, já tem uma previsão disso, sem contar esse aspecto de chuva que atrapalha um pouquinho, sem dúvida alguma, mas essa logística está direcionada, está pronta? Está, já faz parte, o edital de licitação já está pronto, aguardando essa formalidade legal para que a gente possa lançar o edital. Já temos recursos alocados. A nossa intenção é já na próxima semana lançar o edital de licitação, e daí, pelo trâmite normal, eu acredito que em 90 dias nós tenhamos condições já de estar dando ordem de serviço para a empresa vencedora. E o prazo previsto no edital são 25 meses de obra, né? Então 2 anos e alguma coisa para nós termos essa obra pronta. E uma coisa importante, você lembrou aqui, né? A gente tem muito na memória as catástrofes, 84, 2008, 2011, mas essa barragem, ela está sendo feita também com um olhar no futuro. Todos os estudos científicos indicam que nós vamos viver cada vez mais problemas com falta de chuva, ou chuvas concentradas em determinados momentos que podem gerar a catástrofe da inundação, e outros períodos longos sem chuva, né? O que vai levar a uma dificuldade muito grande do abastecimento de água no futuro. Isso é um tema mundial, né? E essa barragem aqui, ela já tem essa característica. Nós temos uma bacia fantástica aqui, né, que vamos ter a garantia de água para abastecer a nossa população por muitos anos, com a construção dessa obra tão importante. É uma obra 3 em 1, né, secretário? Essa é 3 em 1, a primeira do Brasil.
Boa, né? 3 em 1 essa obra. Fica aqui meu abraço ao secretário de Estado da Defesa Civil, né? Fica aqui meu abraço, meu carinho, um abraço ao governador do Estado, João Raimundo Colombo. E é claro, a todos aqueles que amam Santa Catarina, né? E amar Santa Catarina é respeitar as pessoas que vivem em Santa Catarina, principalmente essas que estão alocadas aqui no Itajaí Mirim. Fica aqui o nosso abraço mais uma vez. O Canal X Brusque, o tvcanalx.com, se sente honrado e está registrando para a história da nossa gente. Pessoal de Botuverá, o meu beijo, meu abraço, também estão vendo pela internet, também o tvcanalx.com. E é claro, Guabiruba, que pode se aproveitar da água também, né? Esse momento bacana. A nossa amada Brusque, a própria Itajaí, o nosso beijo também para tudo que eu tô. Essa reportagem também vai rodar também na própria cidade de Itajaí também, dizendo para eles, né? Aguardem, vamos ter barragem, vamos ter mais tranquilidade, vamos ter mais qualidade de vida, muito mais tranquilidade, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, e Ele quer. Ele quer. Milton Robles, o nosso secretário da Defesa Civil, Canal X Brusque, tvcanalx.com, daqui a pouco eu volto. Sempre alegre, sempre feliz, sempre buscando mais para a cidade de Botuverá. O prefeito da cidade de Botuverá, Nene Colombo, fala para nós esse momento tão importante, como eu falei agora com o nobre secretário de Estado. Olha, que obra histórica, que momento maravilhoso para a gente reverenciar esse amor a Santa Catarina, amor à cidade de Botuverá, a Guabiruba, a Brusque, a Itajaí, a todos aqueles do Itajaí Mirim. Fantástico. Nene Colombo, prefeito municipal da cidade de Botuverá. Então a gente fica contente, tanta gente, né, aqui numa audiência marcada pela Fátima. Nós viemos acompanhando esse projeto desde que o governador anunciou os recursos, conversamos com a população, a gente conversou com os proprietários, a gente conhece tudo. E Botuverá hoje, pelas questões ambientais, eu acho que tem muita gente falando isso e aquilo, mas a gente pode dizer de mão cheia, de boca aberta mesmo, de que Botuverá, ele é um município preservado, é um município que nós temos só de área verde, 70% é nativa. E nós temos 33% de nossa área de Botuverá é área de preservação. Então, e temos muita água, temos 5% do nosso território é água. E a água está sendo muito falada agora nos últimos tempos, e essa barragem ela vai ter as 3 funções importantíssimas. Eu acho que o que a região tem a ganhar, eu acho que não há dinheiro que pague. Esse recurso que está investido, tá, ele vai ter um custo-benefício ao longo dos anos muito grande, porque os prejuízos que Brusque teve, que Itajaí teve, eu acho que não se compara. Eu acho que o governo está de parabéns, o secretário Milton Robles é uma pessoa que busca e ele consegue realmente fazer que as coisas elas fluem. E eu na prefeitura, nós vamos dar todo o apoio, estivemos juntos e vamos estar junto com a população, fazendo a orientação, fazendo essa obra, ela vai ser tranquila, tá? E nós já estamos fazendo agora com o Sebrae um projeto turístico onde nós vamos ligar caverna, barragem e Parque Nacional. Parque Nacional da Serra do Itajaí. A gente vai conseguir fazer uma questão turística aqui em Botuverá importantíssima. Eu acho que todo mundo tem a ganhar e esse dinheiro que vai ser investido ali, ele tem um custo-benefício incalculável. Ainda mais lembrando, né, nobre prefeito Nene Colombo, que vai ser autossustentável. Essa energia elétrica, ela também para gerar o quê? Gerar a manutenção dela, né? Botuverá, nós tivemos problema de energia elétrica o ano passado, conseguimos resolver também através da Celeste, que nós dobramos aqui a capacidade instalada aqui de Botuverá, mas ela vai gerar energia também, é uma coisa ainda importante também para Botuverá, onde o que essa barragem vai gerar de energia vai conseguir suprir a necessidade de Botuverá. Eu acho que é importante, também uma obra importantíssima para essa questão também, mas o que eu considero é a contenção das cheias e a captação de água potável, que ela tem capacidade para gerar água para 300 mil pessoas. Eu acho que é importantíssimo. Para a história de Brusque, de Botuverá, para a nossa história, um abraço ao nosso querido amigo, prefeito da cidade de Botuverá, Nene Colombo, um abraço a toda a cidade, a todos os botuveraenses, o nosso carinho, a nossa amizade. Canal X Brusque, registrando essa história belíssima num grande momento. Guilherme Marchevski, que representa nesse ato a Câmara Municipal da cidade de Brusque, uma obra para a nossa história, um grande momento para a gente celebrar uma obra que vai, com certeza, nos dar tranquilidade e que vai a gente apagar, ou vamos tentar apagar um pouco aquela história das enchentes, né, que tanta história faz parte da nossa história de Brusque. E tomara a Deus que fique para a história, né, nobre vereador? É importante a gente estar aqui representando a Câmara de Vereadores de Brusque. Brusque merece realmente essa preocupação, sempre essas enchentes, esses tormentos que a nossa população passa.
Então nós estamos aqui representando a Câmara de Vereadores, representando uma comissão especial que vai acompanhar toda essa obra até a sua finalização e depois deixar para os outros também vereadores que vão compor o Legislativo, para que eles também acompanhem todo o trabalho, todo o andamento da barragem, para que cada vez, né, que aconteça algo, realmente a gente possa dar notícia para as pessoas como é que esse grande evento, podemos dizer assim, ele está dando conta de nos satisfazer, conter as nossas águas e também dar vazão, né, a essa água que vai chegando e que ela possa ser potável, né, porque daqui a pouco é importante a gente ter essa barragem para ter uma água potável, uma água limpa, né? E também parece-me que vai ter de energia. Então a nossa comissão da Câmara de Vereadores está aqui presente hoje para acompanhar os trabalhos e para a gente poder realmente levar as notícias para o nosso cidadão brusquense. Com a palavra, Guilherme Machevski, que representa nesse ato a Câmara Municipal da cidade de Brusque. Botuverá, barragem, uma grande realidade. Eu só queria deixar aqui um registro. Nós somos catarinenses de uma região que crescemos convivendo com as catástrofes. Vocês aqui, de Brusque, de Itajaí, de Blumenau, de Gaspar, nós lá de Rio do Sul, do Alto Vale. E Santa Catarina tem toda essa peculiaridade de ser um estado diferenciado, de um povo trabalhador, de sermos o melhor estado do Brasil, sem dúvida, em todos os pré-requisitos. Mas nós estamos num estado que somos constantemente afetados pelos fenômenos climáticos adversos. E, diferentemente do que já foi feito há séculos em outros países, se você está numa rota de problemas climáticos, você tem que se preparar para proteger-se disso. E, na verdade, Santa Catarina, ao longo da sua história, fez muito pouco com relação ao enfrentamento desses fenômenos. Nós sempre ficamos esperando quando será a próxima e o que nós vamos fazer. Às vezes a gente até perde a memória, como nós lá em Rio do Sul tivemos a grande enchente de 83 e 84, e daí depois só tivemos em 2011 uma grande enchente. E o povo pega todo de surpresa, a gente sabe que isso é cíclico, mas todos os estudos mostram, e o mundo está mostrando isso, que além do problema do excesso de chuva por alguns momentos que causam todo esse transtorno à população, essa insegurança, nós vamos viver no futuro muitos problemas por falta de chuva. Então todo o estudo que está sendo feito hoje em Santa Catarina, todo esse grande conjunto de obras que está para acontecer, já está acontecendo, toda essa preparação com investimentos de alta tecnologia para que nós tenhamos um sistema de informação preventiva eficiente para proteger o cidadão, tudo isso estando em curso. Isso é o maior investimento da história do nosso estado e é o maior investimento em curso no país, né? E essa obra aqui, especificamente de Botuverá, e os dados que serão apresentados pela empresa aqui vão nos mostrar isso. É uma obra que até o repórter brincou comigo antes aqui, o Bolinho, é uma obra 3 em 1, né? Porque ela vai proteger contra as grandes enchentes, ela vai ter capacidade de abastecer com água o consumo humano das cidades que estão abaixo, podendo ser levada até o litoral, até Balneário Camboriú, Itajaí, num grande volume de água, e ela poderá, num segundo momento, ainda ajudar a custear todo o sistema de proteção civil do povo de Santa Catarina, o que é muito importante. Esse, então, é um desenho que mostra como é que é feito o dimensionamento do reservatório. A nossa barragem, então, ela vai possuir 40,8 metros de altura a partir do leito do rio. E essa barragem, esse reservatório, ele é normalmente separado, entre aspas, em 3 volumes. Esse volume laranja é o que nós chamamos de volume morto, né? Quem acompanhou agora as últimas chuvas aí no final do ano em São Paulo, as últimas chuvas, a última estiagem em São Paulo, ouviu muito falar nesse tal do volume morto, onde o reservatório chegou no limite zero e eles tiveram que pegar essa água para poder abastecer a população. Esse volume morto é um volume que ele é dimensionado, calculado
para que ele possa receber todo o transporte de sedimentos que vem a montante da barragem e que vai se depositando no fundo da barragem. Como é que se chega nesse volume de 800 mil metros cúbicos? A Agência Nacional de Água, a ANA e a IPAGRE fazem medições ao longo do rio e calculam e estimam esses sedimentos que vão ao longo dos anos. Então, para 50 anos, então, o volume esperado é de 800 mil metros cúbicos. Para isso que ele está ali reservado como chamado de volume morto. Acima do volume morto, então, nós temos essa área toda aqui em azul, que é o volume útil, 3 milhões e 700 mil metros cúbicos. Esse volume é o reservatório que vai ficar para abastecimento humano. Acima desse volume útil, então, é o volume de espera, que são aqueles 15 milhões e 700 mil metros cúbicos que a JAICA já identificou lá atrás, que é exatamente aonde precisa ficar a nossa barragem para poder fazer a contenção. Então, a nossa barragem, então, ela vai estar suportando, vai estar segurando nela um volume de mais de 20 milhões de metros cúbicos de água. Aqui nós temos duas galerias. Essa galeria de baixo é a válvula dispersora, onde ela vai garantir a vazão ecológica, ou seja, aquela vazão vai ficar sempre aberta, sempre correndo o rio, é a vazão necessária para que esse rio desça e leve a sua água como acontece hoje. Acima dela fica uma outra galeria que é a válvula de descarga de fundo. Para que ela serve? Ela serve exatamente para regularizar a vazão de cheia. Então, ela tem uma comporta e ela é aberta ou fechada em função do volume de água que está chegando na barragem, para garantir esse volume de reservação. Esse gráfico aqui, ele mostra o seguinte, ele mostra a simulação de uma cheia, tanto em Brusque quanto em Botuverá. Então, aqui nós temos o tempo em horas, vai de 0 até 36, e aqui a vazão, metros cúbicos por segundo. Então, começa a chover, no pico da enchente, aproximadamente 3 horas depois da chuva, começa em Botuverá a subir o nível do rio, e ele atinge um pico de 368 metros cúbicos por segundo, aproximadamente 10 horas depois de começar as chuvas. Aí ele começa a baixar, e ele vai regularizar o seu nível lá pela 30ª hora. Em Brusque a situação é um pouco mais crítica, bem mais crítica. Ele chega num pico de até 715 metros cúbicos por segundo, aproximadamente na 12ª hora. E aí então ele começa a baixar o nível do rio, e lá pela 32ª hora ele volta no seu nível normal. Com a construção da barragem, o que vai acontecer? Nós vamos estar segurando na barragem em torno de 368 metros cúbicos por segundo. E vamos estar liberando, por aquela válvula de descarga que eu mostrei para vocês, em torno de 54 metros cúbicos por segundo. O que isso vai representar? Vai representar o seguinte, em Botuverá, que o pico chega a 368 metros cúbicos por segundo, sem a barragem, com a barragem ele vai baixar para 55 metros cúbicos por segundo. Vejam a diferença em termos percentuais desse número. Em Brusque, que é 715, com a barragem, que é essa linha azul, ele vai chegar num pico de 396, quase a metade. Com relação ao abastecimento humano, nós preparamos esse gráfico, que ele mostra para a demanda de até 2040, e são estudos que são feitos, para todos os municípios ajusantes do rio Itajaí-Mirim, da barragem, mais Balneário Camboriú Navegantes. O que ele mostra nesse gráfico? Os municípios estão aqui com as suas cores, e aqui é o volume de água para abastecimento humano desses municípios. Então, Botuverá e Guabiruba estão nessa linha de baixo, fica uma em cima da outra, não está aparecendo muito. Depois Brusque e Navegantes estão nessa linha de cima. A previsão de demanda, o aumento no consumo de água até 2040. Balneário Camboriú nessa linha. Itajaí nessa linha maior. Somando todos esses municípios, então, somando todos esses fatores, nós temos essa última reta aqui, que é a previsão de demanda até 2040, somado os 6 municípios. Então, aquele volume que eu falei lá atrás de 3.600 litros por segundo, ele vai abastecer todos estes municípios, ele garante o abastecimento até o ano de 2033, com essa água que vai ser retida na barragem, que está sendo liberada para abastecimento humano. E aqui nós temos um videozinho, então, para passar para vocês. O rio está seguindo seu fluxo, a ensecadeira construída, começa a construir o túnel de desvio, passou por baixo do morro, apareceu do outro lado, constrói-se então as ensecadeiras para isolar a área onde vai ser construídas as obras civis. O rio então passa só por dentro do túnel,
constrói-se a barragem, instalam-se todos os equipamentos, fecha-se o túnel, remove-se as 2 ensecadeiras, e aí o reservatório enche e o rio segue seu fluxo. Tampa-se também a saída do túnel. Bom, esse é o orçamento da obra de engenharia. Em torno de 81 milhões de reais, tá? Onde 39% é exatamente a construção dessa barragem. Ela vai ser uma barragem construída com concreto compactado a rolo, em torno de 31 milhões de reais. Para desvio do rio, as ensecadeiras, os emboques e o túnel, propriamente dito, em torno de 28% do orçamento. Nós também estamos prevendo no projeto, como a estrada é uma estrada de difícil acesso, tem locais que tem curvas fechadas, tem locais que a largura é insuficiente para o tráfego de caminhões da obra, nós estamos prevendo no projeto já algumas melhorias nessa estrada. A ponte que dá início ali na estrada vai ser refeita, nós fizemos um novo projeto de ponte, aquela ponte vai ser construída uma nova do lado e aquela ponte vai ser removida. Tá? Estamos fazendo melhoramentos na estrada. Todos os equipamentos da obra, subestações, canteiro de obras, desapropriação, que está estimado em torno de 2,5 milhões de reais. Então isso tudo chega no orçamento para a construção da barragem de 81 milhões de reais. De acordo com o diagnóstico, então, constatou-se que a área de influência indireta do empreendimento é bastante sensível ambientalmente. Então, ela apresenta uma sensibilidade ambiental, principalmente em relação ao meio natural, ao meio físico e ao meio biótico. Por outro lado, constata-se para o meio antrópico a série de benefícios que serão trazidos para a população. A questão da segurança hídrica e a questão da segurança contra cheias, principalmente aos municípios de Botuverá, Brusque e Itajaí, que são os beneficiários diretos desse empreendimento. A barragem, por esses fins, ela trata-se de uma obra de utilidade pública. Então, é uma obra que é de interesse público, é uma obra que vai trazer benefícios para a comunidade em geral. E, como foi comentado, seu principal objetivo é a atenuação de cheias nos municípios citados. E, além disso, a questão do fornecimento de água. Além da questão da consolidação do turismo em relação ao reservatório. Os impactos negativos que foram citados aqui, todos eles apresentaram sugestões de medidas mitigatórias ou compensatórias para que sejam prevenidos, mitigados ou compensados, para que esses impactos não sejam tão significativos assim, ou que mesmo não venham a ocorrer. E executados através de programas ambientais. A supervisão ambiental deverá acompanhar todo o processo construtivo e as fases de recuperação das áreas de apoio após o término das obras e evidenciar inconformidades, notificando a construtora e o empreendedor. Então, deverá haver uma supervisão ambiental durante todo o processo de construção da obra para evitar que aconteçam inconformidades. Por fim, conclui-se que o processo de instalação do empreendimento requererá atenuação e cuidados máximos com o meio natural. Então, reforçando mais uma vez, principalmente em relação ao meio físico e biótico, incluindo a execução plena dos programas citados e outros que sejam identificados como necessários ao longo do processo, no intuito de atender à necessária proteção de uma região natural altamente sensível e de reconhecida relevância à biodiversidade nacional. Então, essa região ela é reconhecidamente como relevante à biodiversidade, foram identificados elementos ambientais de sensibilidade e, por isso, deverá se ter um máximo cuidado durante, principalmente, a instalação do empreendimento. Senhora Noêmia Bom. A minha pergunta aqui em relação ao empreendimento é bem pontual. Ela está relacionada aos impactos antrópicos do empreendimento. Em primeiro lugar, pela exposição que foi feita aqui, ficou bem claro, inclusive naquele folheto que foi entregue quando a gente entrou, que o empreendimento não trará impactos negativos sobre o meio antrópico. A gente só viu vantagem na parte turística, na prevenção de desastres, mas eu peço à Fátima que leve em consideração ou reveja ou peça alguma complementação, porque tem que ficar mais claro qual é o impacto desse empreendimento, e ele vai trazer para a comunidade que está a jusante do empreendimento. Então, num risco de rompimento da barragem ou qualquer coisa que venha acontecer com essa estrutura da barragem, tem um risco sim, e isso tem que ser contemplado no estudo de impacto ambiental. E eu não vi essa
esse aspecto sendo trabalhado no estudo. Outro aspecto importante é que se está bem claro lá, se comenta, de que se tem que ter uma cultura de prevenção. Eu vejo que aquele folheto que foi entregue para uma comunidade toda aqui, que vai estar, se está aqui é porque está preocupada com o impacto desse empreendimento, não contribui para essa mudança cultural. Quando a gente traz um empreendimento dessa magnitude, dessa importância, eu entendo a preocupação da Secretaria de Defesa Civil para a contenção das cheias. Essa também é a nossa preocupação. Eu represento aqui o Comitê do Itajaí e a Universidade Regional de Blumenau. Mas também nós temos que alertar a comunidade dos riscos que ela está correndo com essa obra. Nenhuma obra de engenharia resolve problema de cheias, pessoal. As enchentes, elas continuarão acontecendo. Não é essa barragem que vai resolver o problema de enchente de Itajaí e de Brusque, ok? Então, isso é bom que fique bem claro. E a forma como foi conduzida aqui, aqueles documentos que nos foram entregues, a gente só vê coisa positiva. Não é bem assim. Acho que ali a Secretaria tem que tomar cuidado na hora de orientar. Outro aspecto importante, e aqui é fundamental, quem vai fazer a fiscalização dessa obra? Eu vi no plano de segurança da barragem, não tem um órgão responsável pela segurança dessa barragem. Tá? Ele ainda não foi definido. Quem é o proprietário da barragem? Nós temos a Secretaria de o Departamento de Infraestrutura, o DEINFRA, nós temos a Secretaria de Defesa Civil, e como é que fica o papel da SDS? Né? A SDS é o órgão que teria que dar a outorga para o empreendimento. Então, ela é responsável pela fiscalização. Em nenhum momento, no plano de segurança de barragem, eu vi qualquer menção à outorga do empreendimento e ao papel que a SDS teria na fiscalização desse empreendimento. Se essas questões institucionais, esse acerto entre os órgãos do governo não estiverem claros, os papéis, as competências em relação a esse empreendimento, isso é um risco a mais para a comunidade, porque se eles não se acertam lá, o problema vai refletir aqui embaixo depois. Então, eu acho que isso é importante que a Fátima, na hora de analisar, ela verifique e que esses papéis de cada uma das secretarias, eles estejam definidos de forma clara no estudo de impacto ambiental ou no projeto. Acho que a pergunta é muito pertinente, porque realmente a obra de engenharia só se justifica se ela atinge os seus objetivos. De fato, a questão da segurança, ela tem vários aspectos. Tá? Ela é uma barragem que ela é projetada para redução dos efeitos das enchentes. Claro, nós não, como a senhora muito bem colocou, não tem nenhuma obra de engenharia que acabe totalmente com os problemas de enchente. As enchentes vão continuar acontecendo. Essa estrutura, ela foi dimensionada com um objetivo bem definido e apresentado aqui nesse trabalho, que é proteger o Vale do Rio Itajaí-Mirim, a jusante da barragem, para cheias de tempo de recorrência de até 50 anos. Isto significa que todas as cheias com tempo de recorrência, com pico da enchente igual ou inferior a uma cheia que acontece em média uma vez a cada 50 anos, elas vão sim ter um benefício para a jusante. As cheias maiores, esta barragem não tem capacidade de proteger. Mas se nós olharmos tudo o que ela pode proporcionar em termos de benefício para essas cheias mais frequentes, os benefícios são enormes. Porque hoje nós vemos esse vale sendo assolado por enchentes a cada 2, 3 anos, e essas enchentes frequentes, muitas delas podem ser evitadas com essa obra. Outro aspecto que foi colocado na sua pergunta é a questão da segurança. Bom, esta barragem, ela foi dimensionada levando em conta os critérios mais exigentes técnicos com relação às condições de fundação, à estabilidade das estruturas e à resistência dos materiais. Tudo foi dimensionado, conforme a gente traz para apresentar aqui, levando em consideração os critérios de engenharia mais rigorosos aplicáveis a obras dessa natureza. Então, não há nenhum risco de segurança associado aos critérios técnicos adotados. Tudo isso está demonstrado nos documentos do projeto e a gente trouxe aqui algumas informações resumidas para apresentar para vocês.
Por exemplo, com relação à questão de hidrologia, embora a cheia tenha sido a barragem tenha sido dimensionada para uma cheia de tempo de recorrência de 50 anos, para a qual não vai passar água por cima do vertedouro de Soleira Livre, toda a estrutura foi dimensionada para a proteção da própria estrutura para tempo de recorrência de 1 em cada 10 mil anos, que é uma cheia com uma probabilidade estatística próxima de 0, para a qual toda a estrutura foi dimensionada e será construída de acordo com esse critério. Então, nesse desenho aqui nós vemos o nível d'água normal, que é praticamente a metade da altura da barragem. A água estará armazenada neste nível, esse nível será mantido para garantir a segurança hídrica a jusante, garantindo água para abastecimento dos municípios que foram relacionados durante a apresentação. Na ocorrência da cheia, com tempo de recorrência de 50 anos, o nível do reservatório poderá atingir o máximo equivalente à crista do vertedouro. Se acontecer uma cheia de vazão superior à cheia de frequência de 50 anos, a água passará por cima do vertedouro e correrá em segurança para o vale do rio Itajaí a jusante, rio Itajaí Mirim a jusante. Nesse momento, quando houver vertimento, de fato, a cheia que ocorrerá será a mesma que aconteceria sem a barragem. Mas para todas as cheias menores, que essa cheia de tempo de recorrência de 50 anos, há um benefício para todo o vale. Então, tudo isso foi dimensionado, todos os dados estão apensados ao projeto. As estruturas hidráulicas foram dimensionadas para as vazões que a estatística hidrológica demonstra que existem aqui no rio. Isso, aliás, é um parênteses que eu gostaria de fazer. É muito bom a gente projetar uma obra hidráulica desse porte em um rio que tem registros históricos de vazão tão extensos. Nós temos estações aqui com mais de 80 anos de registros de vazão, o que nos dá uma segurança muito grande com relação às considerações que nós utilizamos para dimensionar as estruturas. Então, foi dimensionada a soleira livre, que é a passagem por sobre a barragem. Aqui tem a curva de descarga da soleira livre, os descarregadores de fundo, que vão operar na maior parte das cheias. Para as cheias de recorrência de até 50 anos, não haverá vertimento, a água passará só pelos descarregadores de fundo. Pode passar? O próprio túnel de desvio, embora essa seja a fase mais crítica da obra, a execução da obra em si, durante o período de desvio nós temos um risco hidrológico maior, o que é natural, porque a obra ainda não está pronta. Todo o esquema de desvio composto pelo túnel que foi demonstrado aqui e as ensecadeiras foi dimensionado para um tempo de recorrência compatível com a obra. E nós temos aqui uma característica muito especial da estrutura de barramento, que é uma barragem de concreto, para a qual, no caso de galgamento da ensecadeira, que é uma possibilidade, que venha uma cheia maior do que aquela cheia para a qual a ensecadeira foi dimensionada, caso isso ocorra, não há risco nenhum de prejuízo à obra, porque a estrutura de concreto mesmo, executada parcialmente, ela suporta a passagem de inundações que galguem a ensecadeira. Só tem um minuto para concluir. Oi? Só tem um minuto para concluir. Certo. Pode passar, então? Aqui a gente demonstra a curva de descarga conjunta, que são todos os órgãos de descarga associados a esse empreendimento, e a vazão de 10 mil anos, ela está corretamente dimensionada para uma cota inferior à crista da barragem. Além disso, foi estudada a segurança das fundações, com previsão no projeto de injeções de consolidação da rocha sobre a qual estará assentada a barragem. Tudo está equacionado no projeto. Pode passar. Foi analisada a segurança dos taludes, que é uma questão que foi abordada aqui, a questão da instabilidade de encostas e erosão. Tudo tem fatores de segurança aceitos tecnicamente que garantem que não haverão esses problemas onde haverão as intervenções das estruturas. Pode passar.
As estruturas de concreto foram dimensionadas, pode passar, para os esforços, pode passar, e calculados todos os coeficientes de segurança adequadamente, conforme as normas do Comitê Brasileiro de Barragens. Todos os coeficientes de segurança, considerando todos os casos extremos de carregamento, foram calculados e garantem a estabilidade da estrutura. Foi adotado um modelo de elementos finitos para dimensionamento dos esforços da própria estrutura. Enfim, todos os cuidados com relação à segurança hidrológica, geológica, geotécnica e estrutural da barragem foram tomados no projeto e por isso que a gente pode assegurar que essa questão foi devidamente abordada. Que essa é uma obra cujo pedido de licenciamento foi efetuado pela Secretaria de Estado da Defesa Civil, e quero também lhe informar que, por conta de ser uma obra do Governo do Estado de Santa Catarina, a Fátima convocou para participar da equipe de licenciamento um técnico da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. Então, a SDS faz parte, através de um técnico, também da equipe que vai analisar os estudos que nos foram apresentados, inclusive hoje com a presença do diretor de recursos hídricos aqui do órgão. Eu só queria fazer uma observação que eu acho importante, é que a gente sempre está calculando a obra para uma enchente de 50 anos de recorrência, ok? E os cálculos de engenharia bem feitos, perfeito. O problema é que a jusante, nós temos uma ocupação urbana em ritmo acelerado, com processos de aterro, desmontes de morro e aterros de áreas inundáveis. Então, muitas vezes, todo esse investimento que se faz com a obra de contenção de cheias, ele acaba sendo neutralizado com uma ocupação irregular que vem acontecendo a jusante do empreendimento. Então, a gente tem que trabalhar com essa variável. Vejam só, sempre, isso é histórico no Vale do Itajaí, nós vamos atacar sempre a variável natural do desastre, ou seja, o fenômeno da água, a precipitação, e nós não atacamos a variável social. Ok? Então, eu acho que isso eu gostaria que os técnicos pensassem um pouco também, porque nós vamos fazer esse empreendimento, eu gostaria que houvesse também um compromisso dos municípios que estão situados a jusante do empreendimento em ter um controle maior do uso do solo urbano. É essa a minha contribuição. Obrigada. Noêmia, que fez o questionamento, nós já nos mobilizamos da última reunião que nós tivemos lá em Rio do Sul, com a Câmara Técnica do Vale do Itajaí, do Comitê de Bacia. Fizemos um contato com a SDS, estamos fazendo um contato com a Fátima, para que a gente faça um projeto de lei estadual que vai surgir contra os municípios no que diz respeito a aterros e cortes e encostas, certo? Em áreas que são consideradas áreas de risco, tanto de alagamento quanto áreas de desastre de sedimentos, para que sejam inclusos como obrigação dentro dos planos diretores. Haja visto que os planos diretores eles são de uma legislação federal, mas a Constituição estadual, através do regulamento estadual, pode também surgir em legislação, principalmente onde o Estado vem investindo recurso para mitigar um efeito e ele automaticamente cria situações com a ocupação urbana que daqui a pouco o que foi feito já passa a ser insuficiente para aquela situação. Então, o projeto ele não é só físico no que diz respeito a obras, ele também surge com a questão legal. A minha pergunta seria mais ao pessoal do trabalho técnico. Eu tenho formação de médico veterinário. Eu tenho uma preocupação na questão do relatório, em que eles colocaram a classificação dos tributários, né? Só que não colocaram o nome dos tributários. Então, fala-se muito córregos poluídos, muito poluídos, classificação duvidosa, a gente não sabe o que é isso. O relatório ele não detalha. A minha preocupação também é referente à questão dos peixes. Não está preconizado nenhum tipo de acesso da circulação desses peixes, mesmo sendo que o estudo comprovou que não tem espécie em extinção, mas tem mais ou menos 8 espécies que são endêmicas. Eu gostaria que o estudo fosse preconizado um sistema de transposição desses peixes, porque vão ficar isolados os peixes a jusante e a montante. Hoje em dia, a engenharia consegue resolver tudo conforme foi falado aqui. Então, a engenharia tem condições técnicas, tem pessoas técnicas nesse país que conseguirão resolver esse problema de transposição desses peixes dessa represa, mesmo que seja para contenção de enchentes e uso da água. Outra preocupação que eu tenho
fala no relatório sobre o uso da água até Balneário Camboriú e Itajaí. Eu calculo que seria mais ou menos que puxar a água do Varno lá de Indaial até Itajaí. Eu acho que isso tem que analisar esses custos, porque é a questão da tubulação, manutenção, até levar a água lá para baixo. Não seria mais viável puxar essa água do Rio Itajaí na região de Gaspar? Que tem um fluxo de água bom, tem uma planície fácil de colocar essa tubulação de água. Às vezes a gente analisa essas obras de engenharia de custo muito alto e eu começo a fazer uma análise que me lembra muito o tal do custo Brasil ou custo Santa Catarina. Às vezes esses custos são muito altos porque não se observa outras viabilidades onde poderia ser usado esse material. Aí eu gostaria, se fosse possível, retomando a questão lá dos peixes, a possibilidade de fazer um estudo de viabilidade e transposição desses animais que são os mais afetados desse impedimento. Agradeço a atenção a todos. Em relação à questão da transposição dos peixes, como bem comentaste, não foram identificadas espécies durante o estudo que realizam a piracema, que é a movimentação dos peixes no sentido reprodutivo subindo o rio. Então, durante o estudo não foram identificadas espécies com este comportamento que habitem esse trecho do rio Itajaí-Mirim, e tampouco são conhecidas espécies bibliograficamente que têm um comportamento de piracema na região litorânea de Santa Catarina. Esse comportamento de piracema é mais associado a espécies em bacias hidrográficas mais para a região oeste de Santa Catarina e Paraná afim. Por que eu digo isso? Porque sistemas de transposição de peixes, geralmente inseridos num projeto, como escadarias, enfim, são direcionados onde há conhecida presença de espécies que realizam piracema, que realizam esse processo migratório. Então, onde há a presença conhecida, ou mesmo que plenamente possível desse tipo de peixe, é sugerida a implantação de sistemas de transposição no projeto do empreendimento. Como aqui não há a possibilidade bibliográfica ou mesmo o registro, não está incluso o sistema de transposição no barramento. O que não impede que sejam utilizados outros sistemas de transposição, como por exemplo a transposição manual, para espécies que não se realizam biracema, espécies que, como bem disseste, elas ficam isoladas da parte a montante e a surgente do rio. Podem ser realizados outros sistemas de transposição com monitoramento da fauna, mas a situação que foi identificada pelos estudos em relação a sistemas de transposição não indica a necessidade de que seja instalado um sistema de transposição diretamente no empreendimento, como seria, por exemplo, um sistema de escadaria, pela ausência de espécies que realizam a piracema, que realizam essa movimentação migratória. Com relação à questão do abastecimento de água, talvez não tenha ficado claro que o objetivo dessa barragem não é trazer a água a cada um dos municípios citados. O objetivo dessa barragem é regularizar a vazão do rio nos períodos de estiagem para garantir que haverá volume suficiente para que cada um desses municípios faça a sua captação nos pontos adequados onde fazem hoje. Mas também foi deixado o dispositivo na barragem que, se por acaso a empresa concessionária de água local, Botuverá, primeiro exemplo, Brusque, segundo exemplo, Itajaí, terceiro exemplo, que se queira fazer o uso dessa água, se faz a concessão do uso da água e você usa a tubulação à margem do rio até o ponto que você faz o tratamento e a derivação para o sistema de distribuição de água. Qual a diferença da água dessa região para a água do rio Itajaí-Açu? O fator de tratamento da água é bem menor, porque aqui nós temos uma água numa região muito mais limpa, uma filtragem de água natural bem maior, então se faz o cálculo do custo da infra e o custo do tratamento de água. Então, um paralelo que não foi estudado nesse momento, porque a intenção da barragem é a prevenção de cheias, mas deixando múltiplo uso como ferramentas de expansão do uso da barragem. Quero convidar o professor Lauro Baca para fazer a sua manifestação. Eu estou aqui representando a ACAPRENA, Associação Catarinense de Preservação da Natureza, a mais antiga ONG do Estado ambientalista, fundada em maio de 73. Eu fiquei feliz de ver que nessa obra existem aspectos
já avançados e modernos do século XXI, mas também está eivada de conceitos do século passado, da primeira metade do século passado e até do século XIX. Vou tentar exemplificar. Primeiro, a Noêmia já tocou nesse assunto. Não se percebe, e eu tive acesso ao EIA, e até onde eu consegui ler, de 700, 800 páginas, li algumas centenas, não percebi nenhuma menção à gestão da paisagem como um todo, secretário da Defesa Civil. Como podemos pensar numa barragem que pretende defender as cidades de enchentes, se não há controle de erosão, de aterros, que é um abuso em todo o Vale do Itajaí, e os japoneses que sugeriram esse projeto, não é assim que funciona no Japão. No Japão não se vê 1 metro quadrado de terra desnuda exposta às intempéries, às chuvas. Ou é floresta, ou é lavoura em área plana, tipo arrozeira, ou é cidade e tem asfalto. É só viajar aqui, de Brusque para cá, é aterro e barranco para tudo. Secretário, isso não pode mais continuar. Seria inútil, é jogar dinheiro fora, fazer uma barragem, se o controle da paisagem age no sentido de neutralizar os efeitos positivos da barragem. Não é à toa, secretário, que o senhor foi prefeito de Rio do Sul, que a cidade de Rio do Sul, apesar de ser uma das mais protegidas do Vale, com 2 barragens protegendo 50% da bacia montante, tem sofrido as maiores enchentes da sua história com as barragens existentes. Taió, a barragem está ali, logo acima de Taió. Taió sofreu as maiores... Não estou dizendo, não estou discordando de nada do estudo aqui, ok? Mas temos que pensar, se está previsto o volume morto ser assoreado em 50 anos, no Japão, a previsão de assoreamento é de 900 anos, porque há um controle rigoroso da erosão. O cara pode até pescar naquela barragem, mas se ele jogar a minhoca que sobrou na água, ele recebe uma multa muito grande que não pode. Então essa é a primeira questão. A segunda é o aspecto ecológico importante dessa área. Não é A, nem B, nem C que querem escolher isso, mas é a própria ciência que diz. Aqui está o Parque Nacional da Serra do Itajaí. Esse parque não foi criado à toa. É uma das áreas que o inventário florístico florestal de Santa Catarina, que não está mencionado nem no RIME nem no AIA, sugiro que seja, aliás, requeiro que seja incluído a consulta ao inventário florístico florestal do Estado, que varreu o Estado todo fazendo o levantamento da vegetação, e aqui, nessa região, no Parque Nacional, foi encontrada a maior biodiversidade do Estado. E os japoneses, quando fizeram a primeira apresentação em Blumenau, disseram: diretriz número 1 de todos esses projetos, proteção da biodiversidade, e não só obras. Estou tentando ser bem objetivo, presidente. E também eu percebi no AIA e no RIMA que o Parque das Grutas é mencionado meramente como um parque turístico. E é uma unidade de conservação, criada por lei municipal aqui em Botuverá, em 1999. Então, se menciona a Reserva Biológica Estadual da Canela Preta, que fica muito mais longe, há que se mencionar também o Parque da Serra do Itajaí. Temos que também pensar em outra coisa. O clima está mudando. Então, mais um reforço da necessidade do controle da gestão da paisagem. E, quase terminando, eu não entendi, aí vem uma pergunta, por que a área ajusante da barragem para baixo ficou fora da zona de influência? Se o próprio regime do rio vai ser alterado em função da barragem. Eu não entendi porque só a montante. Eu também requeiro que sejam incluídos nos autos dessa reunião os 3 artigos de minha autoria publicados no Jornal de Santa Catarina, nesta quarta e nas 2 quartas anteriores, que tratam desse assunto. Temos também, percebemos inúmeras falhas, não é o caso de falar agora, no estudo de impacto ambiental. Erros assim grosseiros, mapas que dizem a localização, mas o círculo está rodeando o nome de Botuverá. E o mapa, por exemplo, da geomorfologia, o círculo está em Botuverá, mas a barragem não está lá em Botuverá, está aqui, 5 quilômetros acima.
e a geomorfologia é totalmente distinta. O leitor que lê aquilo pensa que está vendo uma feição geomorfológica quando a localização indica outra. Eu tenho uma lista já de uns 15 falhas desse tipo, legendas, etc. Não é o caso agora de tomar o tempo dos senhores falando aqui. Professor... E finalmente discordo, meu colega biólogo, do critério de Piracema. Os peixes aqui não são de Piracema, está correto, não está errado, mas existe a migração no raio, no círculo de vida e de sobrevivência dos peixes. E o rio Itajaí-Mirim é um dos rios historicamente mais piscosos do estado. Eu entrevistei várias pessoas idosas. Meu sogro nasceu aqui, em Ribeirão do Ouro. Eu soube histórias do avô do meu sogro, que nasceu e está enterrado ali, Teodoro Verne. Pois não. Se o senhor puder concluir para a gente... Então, o rio aqui sempre foi muito piscoso. Então, acho que teria que se levar em consideração com mais carinho a questão de possibilidade de migração dos peixes. E tenho também um documento que estamos preparando, não deu tempo para terminar, e eu requeiro então que esse documento deve ter um prazo para protocolar, faremos isso em tempo hábil. Obrigado. E o objetivo da audiência é isso aí, se tem alguma falha a gente corrigir, né? Então a empresa que fez o trabalho leva essas ponderações para que a Fátima possa analisar o critério, todo o critério ambiental. Hoje aqui a audiência é para nós tratarmos do aspecto da barragem aqui em Botuverá, professor. Na verdade, nós estamos fazendo um trabalho da bacia toda do Vale do Itajaí. Aquilo que a JAICA indicou como plano diretor, algumas coisas estão acontecendo, outras foram identificadas na contratação dos projetos, né? Nós vimos que mais contenções podem e devem ser feitas. Nós temos obras previstas de melhoramento fluvial em várias partes do rio, até a sua foz. Nós temos obras previstas de grande monta na cidade de Itajaí. Então é todo um conjunto que daí sim, o senhor conhecendo, vai fazer sentido. Essa questão da ocupação do solo realmente é um problema gravíssimo, que requer uma legislação mais rígida, principalmente com relação aos aterros, a ocupação dessas áreas que potencializam, né, enchentes. A Noêmia falou isso na nossa apresentação lá em Rio do Sul, e é uma coisa que a gente incomoda, porque cada lugar tem um critério, né, para licenciar um aterro ou alguma coisa. Então você está à mercê de uma vontade ou de uma situação, de uma análise empírica lá, e vai liberando, e a gente vai tendo esses problemas todos de agravamento da questão das inundações. Por isso mesmo, no dia seguinte daquela sugestão dada lá em Rio do Sul pelo Comitê de Bacias, eu conversei com o governador, conversei com o secretário da SDS, conversei com o presidente da Fátima, e o governador nos incumbiu as três, e depois nós queremos provocar os comitês, não só o comitê do Itajaí, porque nós estamos fazendo os estudos, iniciando os estudos dos planos diretores de todas as bacias do estado, porque todas elas têm problemas, né? Para a gente consensar uma nova legislação que verse sobre esse tipo de ocupação, para que a gente não invista de um lado e perca do outro, né? Então, é muito valiosa essa contribuição, e nós já tomamos as providências. Isso eu acredito que é o óbvio que nós temos que fazer. Uma coisa para deixar bem clara, né? Quiçá daqui a 1000 anos, né, a gente chegue na condição do Japão, culturalmente, e em condição de a gente dar a resposta como ladrão. Hoje, nós estamos fazendo um investimento na bacia do Itajaí, o governo federal, o governo estadual. No caso dessa obra específica aqui, é 100% recursos financiados do estado de Santa Catarina. E não está sendo feito um tempo de recorrência maior, porque no conjunto das obras, porque precisariam muito mais obras, e nós não temos todos esses recursos. Então você vai começando, por exemplo, se viu várias ações que estão sendo estudadas tecnicamente, de outras contenções, outros tratamentos de rio, contenção de outros afluentes que não estavam previstos pela JAICA, que vão produzir um efeito muito maior. Mas é uma sequência, nós temos que começar.
ninguém de sã consciência vai dizer que as contenções que estão sendo feitas, elas não ajudam. Ajudam sim. A recorrência das enchentes de 50 anos, né, que é esse cálculo, ela vai ajudar. Se nós tivermos chuvas maiores em um período ou outro, claro que nós vamos ter problema. Mas está claro que o padrão definido é aquilo que a nossa perna alcança agora. E isso é uma sequência que não pode parar, né? Por isso, a determinação do governo de Santa Catarina de se começar ao enfrentamento aos desastres naturais. Nós não podemos ficar olhando as tragédias sem fazer nada. E é por isso que todos nós estamos aqui. Ninguém é radical de querer assim embargar obra ou coisa parecida, né? Mas também eu queria lembrar que, além do Parque Nacional, tem a zona núcleo, isso o estudo coloca bem, da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. O que significa isso? É uma área reconhecidamente de altíssima importância ambiental e social, e de tão altíssima é reconhecida como essa zona núcleo. E sendo zona núcleo, quem reconhece não é nem o governo brasileiro. O governo brasileiro faz os estudos e as propostas. Quem reconhece é a própria ONU, a Organização das Nações Unidas. Então, essa área é a zona núcleo de uma das reservas da biosfera no mundo. E nela se insere o Parque Nacional. E no Parque Nacional é a grande chance, com essa obra, de se resolver duas coisas ao mesmo tempo. A questão ecológica e a questão social, pelo menos de boa parte dos proprietários de terras que estão esperando há mais de 10 anos pela indenização de suas propriedades. Por que não começar com essa indenização? Estava falando antes com o prefeito Nene, e parece que está indo nessa direção também o pensamento do prefeito, com essa obra alavancar esse processo de indenização, indenizando todas as vertentes do Vale Itajaí-Mirim até chegar ao nível da barragem. Eu creio que será um grande passo e uma grande colaboração para que a barragem seja mais longeva, porque de uma área protegida, que não tem estrada, não tem ninguém ocupando, não tem pastagem, as chuvas não arrancam erosão nenhuma. Então, o parque tem que ser visto como aliado, amigo da barragem e assim como disse, tentar resolver as duas coisas, né? Todo empreendimento, seja lá qual for, ele gera polêmica. Se o Lauro Baca lembrar, a polêmica que aconteceu quando era para criar o Parque Nacional da Serra do Itajaí, ele podia relatar aqui, eu posso falar aqui por 2 horas, que eu participei de todas as audiências, inclusive fora de outros municípios. E dizer, Lauro, que quando foi criado o parque, 180 proprietários de Botuverá ficaram na promessa de indenização. E ainda estão na promessa. É importante. Botuverá é o 4º município do estado de Santa Catarina em área de preservação. Coloquei como prefeito, com meu vice-prefeito Nilo, à disposição do município para se construir essa barragem, para resolver o problema de uma região. Por isso, hoje, numa apresentação dessa, é impossível trazer aqui, contentar todos, colocar todas as questões no preto e no branco. Com certeza vão ficar essa audiência para isso que o Milton já falou. Mas, Baca, as pessoas, 180 pessoas, que têm escritura só de Botuverá, são 5.700 hectares dentro do parque. Essa barragem, esse investimento, ela tem um custo e benefício muito grande. Que essas questões ambientais aí, elas têm que ser até discutidas, revistas, mas nós temos que pensar na ajuda e no benefício que essa obra vai trazer para a região, em todos os sentidos, todos. Botuverá tem 33% da área de Botuverá é área de preservação, 33%. Só o parque, tá? São 5.700 hectares. 70% da área verde de Botuverá é mata nativa. É mata nativa. Então, nós estamos tranquilos, porque sabemos que essa obra ela vai ajudar e vai minimizar muitos prejuízos. E vai ter esse recurso, vai ter um custo-benefício muito grande, que muitas pessoas
vão ser beneficiadas. E parabéns, né? Se não tiver outra oportunidade, a Fátima está realizando isso, realmente colocar à disposição das pessoas para realmente tirar todas as dúvidas.